primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Lá está escrito assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero antes de qualquer coisa dizer a você que nós temos um adversário. Um adversário que não é bobo, não é fraquinho, não é qualquer bobagem, não. Nós temos um adversário astuto, ardiloso. Um adversário que luta com todas as suas forças e todas as suas armas para nos derrubar, para nos atrapalhar, para nos parar. E ele usa nossos pontos fracos. E é na mentira que ele derruba muitas pessoas. Porque ele é o pai da mentira. E eu quero hoje convidar você a abrir os seus olhos e se preparar para vencer este adversário, porque ele pode ser vencido. Primeiro porque ele já é derrotado pelo nosso mestre que o derrotou na cruz do Calvário, porque diz a palavra que na cruz do Calvário Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs à vergonha. Lá ele arrancou das garras do diabo o escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenanças. Ali na cruz do Calvário, Jesus venceu o diabo. E agora o que nós precisamos aprender é tomar posse dessa vitória, nos posicionar, nos blindar, para que nós possamos vencer as tentações e as mentiras do diabo. Eu falo sem medo de errar que muitas pessoas que me ouvem hoje estão perdendo batalhas porque estão acreditando nas mentiras do diabo. Sabe por que tem muitas pessoas na miséria? Vivendo na mais profunda miséria, porque muitas pessoas acreditaram na mentira de que Deus odeia os ricos. Sabia que tem pessoas que têm medo de ficar rica? Porque ela imagina que o dia que ela ficar rica, Deus vai passar a odiá-la. E muitas pessoas acreditam que Deus não gosta dos ricos, porque um dia Jesus disse que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E aí, muitas pessoas começaram a pensar que Deus odeia a riqueza. É bem verdade que essa crença foi bastante reforçada, especialmente no período medieval da igreja, onde lideranças mal intencionadas tentavam arrancar tudo das pessoas, ao ponto de deixá-las pobres, e assim elas se sentiriam mais próximas do reino dos céus. Lamentavelmente, a igreja tem esse triste episódio. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar agora no que mais interessa, que é saber que Deus não odeia ricos. Pelo contrário, Deus usou ricos para abençoar a igreja. E eu dou uma prova para você, citando um nome que você vai encontrar no Novo Testamento. Um homem
chamado José de Arimateia. Você sabia que quando Jesus foi para ser sepultado, Jesus não tinha um túmulo? E muito provavelmente a família de Jesus, sendo também uma família humilde, não tinha um túmulo. E então um homem rico ofereceu para Jesus um túmulo, para que ele fosse depositado ali. Então o corpo de Jesus foi depositado num túmulo de um homem chamado José de Arimateia. Esse era um homem rico. Um outro homem rico que também muito provavelmente abençoou a vida de Jesus foi Nicodemos, que estava junto com ele. Nicodemos era um homem rico e influente, e foi pela palavra de Nicodemos que Pilatos liberou o corpo de Jesus para ser sepultado. Não era costume dos romanos permitir esse tipo de situação, a menos que alguém muito influente pudesse intervir. Porque a crucificação não era apenas para matar aquele que se levantou contra Roma. A crucificação era uma morte imposta às pessoas que de alguma forma atentavam contra o Império Romano. Então a crucificação não era meramente para punir a pessoa com a morte, mas era para trazer um exemplo. Então as pessoas que eram crucificadas ficavam apodrecendo no alto da cruz para servir de exemplo, para que as pessoas passassem pela frente e vissem qual era o fim que alguém tinha quando se levantava contra Roma, contra o Império Romano. Mas, pela súplica, pela influência de um homem chamado Nicodemos, acompanhado de José de Arimateia, você percebe que o corpo de Jesus pode ser retirado e colocado no túmulo. Então, note que em muitas situações Deus usa pessoas ricas. Jesus, ele era assistido por mulheres ricas do Império que contribuíam com os seus bens. Mas muitas pessoas estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida medíocre, uma vida de miséria, porque acreditam que Deus odeia os ricos. E isso é uma mentira que o diabo colocou. E há muitas pessoas que usam essa mentira para justificar os seus fracassos. Eu não estou dizendo aqui que Deus quer fazer com que todo mundo seja rico, especialmente porque a maior riqueza não está na terra, está no reino dos céus. A pérola de grande valor não é nenhuma soma em dinheiro, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Mas olha, viver na miséria não glorifica a Deus. Viver sempre pedindo emprestado não glorifica a Deus. Então Deus quer a sua vitória sim, mas o diabo quer manter as pessoas enganadas. E nós não fomos chamados para fugir do diabo, mas para resistir ao diabo. É isso que está escrito no versículo 9. Resistam-lhe. De que forma? Permanecendo firmes na fé. Agora note uma coisa. Muitas pessoas também aceitam a mentira de que elas são coitadinhas, só elas estão sofrendo. Quantos de nós às vezes está passando por uma luta e a gente acha que Deus esqueceu da gente, que está todo mundo bem e só a gente que está mal? Não é verdade. O apóstolo Pedro escreveu dizendo: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, aquele que tem Jesus, ele é perseguido, ele sofre, ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, mas com ele toda a igreja de Cristo também passa por essas dificuldades, seja de um campo em outro, numa área em outra, sempre a gente tem uma luta, e é bom que as tenhamos, porque com elas aprendemos a vencer as batalhas, aprendemos a ser mais humanos, menos arrogantes, menos orgulhosos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, a qualquer momento uma luta pode aparecer, meu irmão, então tenha vigilância. E olha, a caminhada de fé, conforme o apóstolo escreveu, é um exercício de permanecer. Você precisa aprender a arte de permanecer. Aliás, na vida, vencem aqueles que sabem permanecer, perseverar. Caiu, levante-se, continue andando, não fique parado pelo caminho. Deus tem vitória para você lá na frente. Outra coisa, com a ajuda de Deus, haveremos de vencer, porque o apóstolo disse: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces.